Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Vamos abrir a palavra de Deus em Neemias, capítulo 11. Neemias, capítulo 11. Nós vamos ler só até o verso 4, conquanto a exposição há de se ater até o verso 36. Neemias, capítulo 11, verso de 1 a 4, inicialmente. Vamos ler, como de costume. Eu vou ler o verso 1, os irmãos o verso 2, e assim sucessivamente até o verso 4. Assim diz a palavra de Deus: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. Os irmãos e as irmãs. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, na cidade de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os sacerdotes do templo e os filhos dos servos de Salomão. Do verso 5 em diante, nós temos a descrição do resto das pessoas que haviam habitado em Jerusalém, do verso 20 ao verso 24, das pessoas que haviam habitado na cidade de Judá, e dos versos de 25 a 35, das pessoas que haviam habitado nas aldeias, nos campos. O tema da nossa meditação, considerando o capítulo 11 de Neemias, é servindo onde Deus nos coloca. Servindo onde Deus nos coloca, nos põe. Deus amado, desejamos neste momento tão somente ouvir Tua voz. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te, escutar-te. Por esta razão, pedimos que Tu venhas, em nome de Jesus, falar conosco com autoridade e poder. Nós necessitamos ouvir-te. Ó Deus, assim sendo, que Tu venhas falar conosco em nome de Jesus. Que esta palavra seja uma palavra de edificação, de exortação, de bênção para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Servindo onde Deus nos coloca, onde Deus nos põe. Vocês sabem que no domingo passado nós estudamos o capítulo 10 e vimos que o arrependimento do capítulo 9 é visto no capítulo 10 por meio de ações, de atitudes, de comportamentos do povo que havia se arrependido genuinamente. O capítulo 11 é um chamado geográfico e espiritual. Isto porque Jerusalém estava com os muros reconstruídos, mas quase vazia. A cidade sagrada, o centro da adoração, precisava de pessoas dispostas a habitar nela. Jerusalém, no tempo de Neemias, era um lugar onde o culto seria restaurado,
Por isso, os que aceitaram morar ali responderam ao chamado da adoração. É o que destaca o verso 2. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. A cidade necessitava ser habitada. A cidade, em função da destruição que havia ocorrido, como nós vimos em 586 a.C., mesmo com os muros reconstruídos, o templo reconstruído, ainda continha a presença dos requisitos da invasão dos babilônios e da destruição promovida pelos mesmos. Neemias 11, portanto, é um chamado. É um chamado de Deus para que o povo habitasse nessa cidade e cultuasse-o e o servisse nela. Servisse a Deus, prestasse culto a Deus, voltasse a Deus. Daí a razão de Jerusalém ser chamada da cidade santa, da cidade onde o culto, onde a consagração a Deus constantemente eram prestados. Irmãos, aqui, de início, nós aprendemos uma coisa extremamente importante, que é que devemos servir a Deus onde estamos. O povo é chamado a servir a Deus, a cultuar a Deus em Jerusalém, considerando a realidade que envolvia a cidade à época. É em Jerusalém, é onde vocês estão, é onde vocês estão habitando, que vocês devem me servir, que vocês devem me cultuar, que vocês devem prestar cultos a mim. Neemias 11, meus irmãos e minhas irmãs, é um lembrete de que o verdadeiro servo não busca um lugar mais alto, mas um lugar onde Deus o coloca, porque viver segundo a vontade de Deus é mais glorioso do que erguer impérios, palácios na terra. Neemias 11 nos mostra que servir a Deus não é apenas estar no templo, mas habitar no centro da sua vontade, mesmo que isso custe conforto, rotina ou reconhecimento. Servir a Deus onde habitamos, onde estamos, onde residimos. Alguém já disse que se não formos bênçãos onde estamos, seremos maldições onde formos. Nós precisamos ser bênçãos onde estamos. Nós precisamos fazer a diferença onde estamos. Nós precisamos marcar as pessoas que fazem parte da nossa ambiência social, geográfica e espiritual. É onde estamos que nós devemos servir a Deus, que nós devemos nos dedicar a Deus. Mas como? Em primeiro lugar, servir onde Deus nos coloca, assim sendo, exige disponibilidade. Exige disponibilidade, é o que destaca o verso 1. Habitaram os príncipes do povo em Jerusalém, porém, conjunção adversativa, o resto do povo lançou sortes.
para trazer um de 10 que habitasse em Jerusalém, a cidade santa. Neemias divide o povo em porções, um de cada 10 deveria habitar em Jerusalém. Alguns foram escolhidos por sorte, outros se ofereceram voluntariamente, é o que destaca o verso 2. A sorte aqui não é acaso, é instrumento de providência. Deus está direcionando quem deveria estar, onde deveria estar. Os príncipes não apenas governavam, eles moravam ali no centro da responsabilidade e da adoração. Servir onde Deus nos coloca exige disponibilidade. Eles estavam ali dispostos a cumprirem um propósito. Culto a Deus acima de todas as coisas. A disponibilidade de servir a Deus a partir de um único propósito. Cultuar a Deus, enaltecer a Deus, exaltar a Deus, engrandecer a Deus. Propósito não tinha a ver com a beleza, portanto, da geografia da cidade. A cidade estava sendo reconstruída. Propósito, assim sendo, podemos dizer também, não tinha a ver com as pessoas que residiam na cidade. Não! O propósito principal, prioritário, tinha a ver com responder de maneira disponível ao chamado de Deus, cultuando-o em primeiro lugar, mesmo diante de uma cidade que estava sendo reconstruída. Há lugares onde Deus nos coloca, não por conforto, mas por propósito. Você está aqui, creio eu, não pelo conforto. Não porque aqui tem o melhor louvor, a melhor pregação, os melhores amigos, não. Creio eu, porque há um propósito, independente de um lugar, cultuar a Deus acima de qualquer outra coisa. Qual que é o propósito? Bancos confortáveis, faz parte, e é bom. Qual que é o propósito? Pessoas afinadíssimas, é bom, e tem que ser. Qual que é o propósito? Erudição, intelectualidade na exposição da palavra de Deus, faz parte, e é bom. Mas não são coisas que devem ser prioritárias. O propósito, princípio, primeiro, é cultuar a Deus, apesar das circunstâncias, das faltas. Quando cheguei aqui, não tinha muita gente, tínhamos inúmeras dificuldades no campo da música, das sociedades internas, dentre tantas outras. Existiam pessoas aqui, mesmo existindo essas dificuldades, porque elas entendiam que o propósito principal, independente do lugar, tinha a ver com glorificar Deus, com exaltar Deus. Não tem a ver com CNPJ, não tem a ver com endereço, não tem a ver com tamanho, geograficamente falando, não tem a ver com as estampas físicas, não, tem a ver com entender que você foi chamado e chamada para estar disponível, apesar das circunstâncias, para adorar a Deus. Jerusalém havia sido um lugar determinado por Deus para que o povo tivesse a disponibilidade de o cultuar, de o adorar em Jerusalém.
apesar das circunstâncias, apesar de inúmeras ausências, porque não tinha a ver com os campos floridos, não tinha a ver com a geografia desenvolvida, não tinha a ver com as estampas físicas, tinha a ver com um propósito estabelecido por Deus, e este povo deveria estar disponível para atender a Deus. Em segundo lugar, servir onde Deus nos coloca exige renúncia. Primeiro, exige disponibilidade. Segundo, renúncia. Verso 2. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. A palavra voluntariamente aqui carrega o peso da entrega, da renúncia. Eles abriram mão de terras férteis, de casas consolidadas, de vínculos familiares. Jerusalém não oferecia estabilidade, mas oferecia presença. Não havia conforto. Como disse há pouco, a cidade estava sendo reconstruída, faltava ainda muitas coisas, porque ainda estava presente os requisitos da destruição promovida pelos babilônios. Mas havia algo que não se encontrava, porque Deus havia determinado que fosse ali a presença. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que a presença de Deus se restringe a espaços físicos. Vocês sabem que esta foi uma concepção errada que Jesus, portanto, corrigiu. E a gente vê isto explicitamente no Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus ensina a mulher samaritana que não tinha a ver com o lugar, mas com cultuar a Deus em espírito e em verdade. Associar Jerusalém à presença de Deus, não determinar a presença de Deus pura e simplesmente a Jerusalém. Associar a presença de Deus às ambiências físicas não tem a ver com determinar precisamente a presença de Deus a ambiências físicas. São símbolos que comunicam algo relacionado à realidade espiritual, mas não significa que aquela realidade espiritual se restringe a estes símbolos, a espaços. Não. Com relação ao que representava, o que indicava, esse povo deveria cultuar a Deus lá onde Deus havia colocado, renunciando, abrindo mão de tantas coisas que muitas vezes nós, enquanto humanos, precisamos. Quem é que não gosta de um conforto? Você foi chamado a Deus, a partir do momento que você se tornou membro desta igreja, para servir Deus aqui. Tem muita gente hoje, vocês sabem, que optam por igrejas mais confortáveis, com mais recursos, com mais gente. Não estão dispostas a construírem algo, a abrir mão de algumas coisas. Às vezes a gente precisa renunciar a tantas coisas, como esse povo. O lugar que você está hoje é a primeira igreja presbiteriana de Carapicuíba, é aqui. Que você tem que servir, que você tem que cultuar, que você tem que entregar, que você tem que abrir mão de tantas coisas para evidenciar na sua vida que Deus é prioridade na sua existência, na sua vida. O chamado de Deus muitas vezes exige abrir mão do que é bom para viver o que é santo. Servir envolve renúncia, conforto, reconhecimento, estabilidade para viver uma vida centrada na vontade de Deus. Tem muita gente que diz, eu não vou fazer parte dessa igreja porque tem poucos jovens, tem poucas famílias, não tem um berçário, não tem instrumentos adequados que venham promover um
um conforto, não tem estacionamento, não tem isso, não tem aquilo, como se isso fosse prioridade. Eu sei que é importante, eu sei que faz parte, mas às vezes a gente precisa renunciar a algumas coisas para crescermos juntos, para fazermos juntos. Em terceiro lugar, servir onde Deus nos coloca exige coragem e santidade. Primeiro, disponibilidade. Segundo, renúncia. Terceiro, coragem e santidade, verso 6. E os filhos de Pérez, que habitavam em Jerusalém, foram 468 homens valentes. O termo valentes não se limita à bravura militar, mas inclui força moral, integridade e pureza. Eles não apenas guardavam os muros, guardavam a santidade da cidade. Jerusalém seria a cidade santa e precisava de habitantes santos. O que ela representava, o que ela comunicava aos povos, ao mundo, à época, precisava ser guardado, precisava ser protegido. O lugar onde Deus nos coloca, portanto, precisa ser santificado pela forma como vivemos nele. O que fazemos onde estamos evidencia se temos a consciência de que, de fato, Deus exige de nós uma vida de santidade, de reverência e de temor. Se eu, no culto, me comporto de maneira irreverente, descompromissada, eu estou evidenciando que santidade, que consagração e temor a Deus não é importante para mim. Se eu não guardo o que representa as coisas espirituais, se eu não tenho zelo, se eu não tenho cuidado, se eu não separo, e este é o significado da palavra santidade, essas coisas, tendo-as como importantes, eu estou evidenciando que eu não estou nem aí para um relacionamento mais próximo, mais íntimo, mais santo, mais focado em Deus. Se eu participo da ceia de qualquer jeito, se eu não levo a sério o meu batismo, se eu não levo a sério o compromisso que fiz com a igreja da qual sou membro, eu não separei o que representa, o que é sagrado na minha vida, do que representa o que é mundano, o que é secular. Isso que esse texto indica. Se eu não tenho zelo pelas coisas que representam o Evangelho, a verdade de Deus, eu estou evidenciando que eu não dou a mínima para Deus. Irmãos, notem que uma coisa está conectada à outra. Guardar a cidade, guardar o templo, guardar as relíquias que representavam a presença de Deus, significava santificar a própria vida. Significava dizer: eu separei a minha vida para me dedicar prioritariamente às coisas de Deus. Eu ponho a minha vida em risco. Para guardar as coisas de Deus. Servir a Deus onde a gente está, significa que devemos entender que onde estamos é onde Deus nos colocou para o servirmos de maneira santa, separada, tendo cuidado, minucioso, de dizer a nós e aos outros que o que é de Deus não pode ser misturado, empacotado, conectado, vinculado com o que não é de Deus. Hoje nós vivemos, infelizmente, a realidade onde o secularismo tem engolido, simbolicamente falando, as Jerusaléns.
o que representa o sagrado. Cultos que tem mais a ver com shows mundanos do que cultos que possuem o propósito de enaltecerem a Deus. A banalização do sagrado hoje é explícita. Tratar o sagrado com descaso tem sido algo visto em nossos dias, em muitas realidades cognominadas evangélicas, até espaço VIP, onde nitidamente, a partir disso, se estabelece uma distinção, onde não se pode estabelecer distinção, porque é um só corpo, é uma só família. E a realidade socioeconômica não pode dizer quem é quem nesse corpo, no sentido de maior ou menor. Sagrado, a cidade que comunicava o sagrado, que representava, precisava ser guardada. É a ideia da santidade, da separação do que é de Deus, do que foi posto por Deus para ser entendido como um lugar onde Deus há de estar. Culto, sagrado. Não pode ser visto como um show da Ivete, ou do Roupa Nova, ou de outros artistas. Hoje a gente, infelizmente, tem visto, infelizmente, uma baderna cultica, uma bagunça cultica. Infelizmente, um lugar onde Deus nos coloca precisa ser santificado pela forma como vivemos. É a ideia de que precisamos separar, que precisamos ter reverência, que precisamos ter cuidado, que precisamos entender que é coisa de Deus, que é campo sagrado, é o pé. Para ser posto tem que ser o pé da santidade, o pé do temor, o pé da reverência, a exemplo do que Deus disse para Moisés: cuidado, até que tu pisas é santa. Em quarto lugar, servir onde Deus nos coloca é adorar. Verso 12. Verso 22. E os levitas tinham a seu cargo o ministério da casa de Deus. Tinha adoração. Os levitas garantiam um louvor contínuo no centro da cidade. A reconstrução não terminava nos muros, terminava no altar, terminava nas vidas transformadas, terminava nas vidas voltadas a Deus. Os muros do coração derribados precisavam ser reconstruídos. E o ponto inicial, nós vimos que se deu a partir do capítulo 8, quando a palavra é lida. Capítulo 9 vem o arrependimento, capítulo 10 vem a transformação, e capítulo 11 a consciência da habitação na cidade e do culto contínuo sendo voltado a Deus. O serviço cristão não é mera atividade, é adoração viva. Não é mera formalidade, não é mero protocolo, é adoração viva. Não basta estar no lugar certo, é preciso manter o coração voltado para o Senhor. É ter o coração voltado a Deus, a alma voltada a Deus, é estar com a subjetividade, com a interioridade, com o que está dentro, voltado a Deus. Não é formalidade, não tem a ver com protocolo, tem a ver com a alma. Sujeita, entregue totalmente a Deus. Adoração é entrega. Não tem a ver com lábios sendo movidos ou boca aberta. Tem a ver com o coração se movendo, com o coração conversando, com a alma se alegrando diante de Deus.
Em quinto e último lugar, servir onde Deus nos coloca é pensar nas gerações futuras. É pensar nas gerações futuras. Verso 4. E alguns dos filhos de Judá e de Benjamim habitaram em Jerusalém. A presença desses dois clãs, ou tribos, tinha valor simbólico. Eram as tribos do sul, herdeiras da promessa davídica. A continuidade da aliança passava pela fidelidade deles naquele momento. Morar em Jerusalém não era apenas um ato pessoal, mas um ato legal, espiritual. A linhagem do Messias. Jerusalém, habitada, tinha um peso, um significado, portanto, espiritual. Cada passo de fidelidade hoje preparava o caminho da fé para quem virá depois. O que Deus havia prometido desde o início. Gênesis 3,15, o descendente da mulher, tinha a ver com a preservação de uma linhagem, de um povo. Esse povo é mantido, pensando nas novas gerações, no futuro, para que Jesus surgisse no tempo e no espaço, segunda pessoa da Trindade, o Salvador Santo, o Redentor bendito, Jesus Cristo de Nazaré, o sangue que foi derramado, que purifica todo o pecado. Deus então preserva esse povo, Deus então coloca esse povo nessa cidade, pensando no amanhã, nos filhos dos filhos dos filhos, porque havia um propósito. Os filhos de Judá e de Benjamim, a linhagem, Deus preserva. Irmãos, nós precisamos pensar no que há de ser da nossa igreja daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Servir a Deus onde estamos, onde Deus nos coloca, onde habitamos, tem a ver com pensar nas novas gerações, onde foi feito aqui. Um evento voltado às crianças, o futuro da igreja. A gente precisa pensar nas nossas crianças, os nossos jovens, nos nossos adolescentes. Amanhã. Essa igreja está aqui hoje porque há 20, 30, 40 anos existiam crianças, existiam jovens. Pais crentes devem se preocupar com seus filhos, porque tem a ver com a manutenção de um projeto, tem a ver com a manutenção de algo que transcende tudo aquilo que tem a ver com o que é terreno. Amanhã, isto é, daqui a anos, a igreja, se hoje nós pensarmos nas futuras gerações, irá ter pastores, missionários, presbíteros, mulheres comprometidas com o Evangelho, dedicadas à causa do Evangelho. Infelizmente, a gente vive hoje um tempo onde as novas gerações não têm sido colocadas na agenda do genuíno Evangelho. Porque tudo tem a ver com entretenimento. Tudo tem a ver com, como diz, com shows, com festas. É atrair por meio do entretenimento, é atrair por meio das festas, é atrair por meio dos shows, é atrair por meio do que se assemelha com o que é mundano.
E por essa razão, nós estamos, infelizmente, vendo hoje jovens, adolescentes, sem um compromisso profundo com Cristo, que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem doutrina, que não conhecem o beabá do Evangelho, porque o foco nelas está errado. Nós temos que entender que a Inglaterra teve um John Wesley, um George Whitefield, um Charles Finney, que os Estados Unidos teve um Jonathan Edwards, que a Alemanha do século XVI teve um Martinho Lutero, teve um Calvino, porque houve um pai, houve uma mãe, houve alguém preocupado com a realidade do amanhã que envolveria a igreja, que sentou, que ensinou, que falou do evangelho puro e simples, e não como meio de entretenimento. Se nós desejamos ver nossa igreja, ou a igreja, com homens e mulheres compromissados e compromissadas com o Evangelho, nós precisamos entender que há necessidade de ensinarmos o genuíno Evangelho, independente se vai agradar ou não, porque é o Evangelho genuíno que firma, que prende, que edifica, que faz com que as pessoas vivam, independente das circunstâncias, fincadas em Deus. Se não é o evangelho genuíno, mas a festa, a show, a entretenimento, na primeira tempestade, na primeira tentação, a renúncia, ao desvio, ao descomprometimento. Por isso a gente vê uma igreja hoje, infelizmente, adoecida, porque falta pregação genuína do evangelho. Muita bagunça, muita lata vazia, pouca doutrina, pouco ensino. Infelizmente, eu concluo dizendo que Neemias 11 não é apenas uma lista de nomes, é um memorial de corações disponíveis. Deus não busca quantidade, mas qualidade que se entrega, que se doa, que renuncia. Ele chama homens e mulheres que aceitam morar espiritualmente em Jerusalém, aqui e acolá. Pode ser espiritualmente a minha, a sua Jerusalém, o lugar da missão, da renúncia, da santidade, da adoração e da herança espiritual. Significa que devemos estar disponíveis, dispostos a renunciar, dispostos a termos uma vida santa, dispostos a adorar, porque existe um legado que deve ser passado às futuras gerações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus amado, Deus santo, obrigado por esse momento. Obrigado por esta palavra. Obrigado porque o Senhor é bondoso, é gracioso. Louvamos-te. Agradecemos o Senhor. Ó Deus, não permita que estejamos entre os que não levam a sério o Evangelho. Não permita que estejamos entre os que não levam a sério a adoração que devemos prestar ao Senhor. Preserva cada um de nós para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão,